Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. A gente continua aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no causas anteriores das aflições. Nós vamos aqui no item 7 agora. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque é considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existência, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sob um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Vou parar aqui, gente, e amanhã a gente continua. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, mesmo sem ler, né? Que os sofrimentos nossos hoje, eles são consequência, né, natural das faltas que a gente cometeu lá no passado, né? E a gente vem aqui para expiar esses erros, né, para pagar essas faltas, e a gente escolhe, né, nossas provas, a gente escolhe. E a gente tem a cada reencarnação a oportunidade de expiar nossos erros em encarnações passadas, né? E como a gente escolhe nossas provas, porque a gente tem, né, graças ao Pai, a gente tem essa condição, né, a gente não ser ignorante mais, a gente poder saber que as provas que a gente escolhe e que são aceitas pela equipe reencarnatória que cuida da nossa reencarnação, vão nos ajudar a cada reencarnação a melhorar, né? A purificar nosso espírito. E se nós passamos por vicissitudes aqui, por problemas, por, né, sofrimentos aqui na Terra, é justamente, né, para expiar o que nós já fizemos lá para trás de errado, né, o que nós já prejudicamos as pessoas lá atrás, né, tudo que a gente fez de errado, gente, a gente vai pagar, não tem como, a gente tem que pagar os nossos erros. Não é a mesma coisa de um presidiário, ele está aí preso porque ele fez alguma coisa errada, ele está pagando o seu erro, né? Então é o caso do espírito que vem para a Terra como um mundo expiatório, está aqui é para isso, é para a gente expiar nossos erros. Essa Terra ela é ainda,
ela é ainda um mundo de provas e expiações, né? Vai chegar um tempo que nós vamos procurando sempre, né? A gente procurando sempre melhorar, vai chegar um tempo que a gente não vai precisar mais reencarnar aqui na Terra. Mas enquanto esse tempo não chega, vamos procurar na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente refletir um pouquinho sobre o que nós queremos para nós como espíritos. Porque o que a gente quer para a gente aqui na Terra, a gente sabe, né? A gente sabe o que a gente quer para a gente aqui na Terra. Mas e depois da Terra? Né? E quando a gente for lá para o plano espiritual, né? Ficar ali ainda aguardando, aprendendo mais um pouco e aguardando uma nova reencarnação, uma nova oportunidade de reencarnação. Porque a gente não vai deixar a Terra, vai, como diz o outro, vai chegar lá, bater o ponto lá no plano espiritual e voltar para o trabalho aqui na Terra. Não é assim. A gente vai passar um tempo lá, né? Porque olha só, aqui em volta da Terra aqui, gente, são mais de 30 bilhões de espíritos aguardando uma oportunidade para reencarnar, né? Então não é fácil a gente, eu vou ali no plano espiritual e volto aqui para a Terra. Não é assim, né? E a gente tem que ter permissão do Pai para reencarnar aqui também, né? Não é só a gente querer, né? A gente tem que ter a permissão do Pai. Então, gente, a gente está assim, a gente tem vários tipos de reencarnação, né? As tribulações da vida, como diz a leitura, elas podem ser impostas aos espíritos que estão aguardando reencarnar e que ainda são ignorantes, né? Ou endurecidos, que não têm, os ignorantes não têm a capacidade de escolher, né? Inteligentemente a prova que vão passar aqui, ou a sua própria expiação, são colocados aqui. A equipe reencarnatória escolhe as suas provas e as suas expiações para ele melhorar, porque esses espíritos não têm condição ainda, eles são compulsoriamente reencarnados, né? Mas nós, assim, eu vou me colocar no meio, né, gente? Eu estou falando nós de uma maneira geral, temos condições de escolher as nossas provas e expiações. Então, se nós passamos tribulações na vida aqui, gente, fomos nós que escolhemos. Então, vamos ter um pouco mais de aceitação, de resignação, de fé, amor no coração, para a gente continuar, né, na caminhada do progresso, na caminhada da melhora espiritual. Tá bom? Amanhã a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa leitura aí das provas anteriores. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 5 ainda, no item 4, lei de conservação, falando sobre o instinto de conservação, a questão 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Gente, Deus criou os espíritos, né, ignorantes, como eu vou colocar, criou crianças para crescerem, aprenderem, progredirem e se purificarem. E os espíritos é a mesma coisa, né? Nesse tipo de comparação, Deus criou os espíritos ainda como crianças, ignorantes, para aprender, né? Para crescer, para evoluir, para se melhorarem e para chegarem um pouquinho mais perto dele a cada reencarnação, né? Então, Deus espera que o instinto que ele colocou ali de conservação no espírito que esse instinto lhe sirva de força para manter a vida. A vida é necessária ao progresso do espírito. Então, o instinto de conservação é para que o espírito mantenha a vida, fique vivo enquanto reencarnado. Então, ele luta, ele tem dentro de si, nós, vamos colocar, temos dentro de si, de nós mesmos,
né? O instinto para preservar nossa vida. Ninguém vai enfiar a cara no meio de um incêndio, né? Sem se preparar para isso, igual os bombeiros fazem, né? Mas nós todos não somos bombeiros, então nós temos um instinto de conservação. A gente fica longe daquilo, não é? Numa tragédia a gente fica longe, que acontece de novo e a gente está ali. Então esse é o instinto de conservação. Esse é o instinto que nos lembra que a nossa vida é muito importante. Tá bom? A nossa vida é muito importante. Então vamos preservar a nossa vida ao máximo. Tá bom? Espero que tenha sido um pouquinho claro nisso tudo que eu falei, que eu possa ter ajudado alguém aí, né? Com nossos pequenos comentários aí, humildes comentários. Eu sei que aqui tem muita gente aí que tem muita capacidade, né, de explicar melhor o que eu tento explicar para vocês. Mas vamos lá, no meu jeitinho, no nosso jeitinho, a gente vai seguindo o nosso caminho aí, né? Já tem 5 anos que a gente está nessa aí. Vamos lá. Desejo a todos uma ótima terça-feira, com muita paz, luz, sabedoria, saúde, trabalho, né? E que Jesus abençoe a cada um. E a gente espera estar aqui amanhã com a graça de Deus, com a permissão dele também. E eu tenho certeza que ele permite, sim. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser e ele quer, né? Beijo no coração.